escrevessem no chat o que vocês acharam mais interessante sobre o exercício que eu coloquei para vocês. Eu tinha pedido para vocês fazerem uma pesquisa pela internet, Brasil e exterior, em relação à concorrência. Quem faz a mesma coisa que vocês? Né? Não existe aquele lance assim, nossa, o meu projeto não existe em lugar nenhum. Se não existe o seu projeto em lugar nenhum, muito cuidado, porque pode ser uma invenção e não uma inovação. A inovação, se nós somos 6 bilhões de pessoas na espaçonave Terra, provavelmente tem alguém pensando parecido com vocês, lá na China, em Bangladesh, nos Estados Unidos ou aqui do lado na Argentina. Então, a internet serve como um excelente ambiente de pesquisa. E vocês devem pesquisar não apenas no Google como um todo, mas no Google acadêmico. Muitas vezes vocês vão encontrar um projeto de pesquisa que tenha uma sinergia com o projeto de vocês. Então, se vocês fizerem um exercício e se alguém quiser fazer alguma colocação, tudo bem. Se vocês não fizerem nenhuma colocação no chat, é importante perceber que a pesquisa e a validação são os 2 grandes mantras de uma startup, porque é a forma que eu tenho de observar para, a partir do momento que eu observo alguém fazendo algo parecido com o que eu estou fazendo, eu me inspirar, e eu posso me inspirar e copiar, mas copiar, sim, servindo de inspiração e mudando alguma coisa, fazendo uma pivotagem no processo, fazendo uma pivotagem na forma de venda, em qualquer ponto do meu processo, eu posso me inspirar, e essa cópia, entre aspas, a gente chama de inspiração. E isso faz com que essa pesquisa pode nos ajudar a economizar tempo e melhorar a partir de algum projeto que já exista. Na verdade, nós todos humanos fazemos isso. Nós observamos e tentamos melhorar. Ou então, com o advento do digital, a gente pode pegar um processo e apenas migrá-lo para o digital, mas algo que já existe. Quando a gente fala de tecnologia, todo mundo pensa em a tecnologia da informação. Mas tecnologia já foi caneta e papel há muito tempo atrás. Então, pensar tecnologia é ver que a gente pode, em várias camadas, trabalhar um projeto. E a gente pode observar algo que esteja no analógico e jogar para o digital e validar e resolver uma dor. Na verdade, nós temos aqui resolver uma dor, identificar problema. E a Ivana falou que hoje eu não ia falar de Canvas, mas isso não existe. No meio do caminho eu vou falar de Canvas quando estiver conversando com vocês sobre o ambiente competitivo, especificamente quando eu estiver falando sobre riscos. Então, vamos começar. Quando a gente fala ambiente competitivo... Algumas colocações que o pessoal colocou aqui no chat? Pode falar, eu dei esse tempo para ver se o pessoal colocava alguma coisa. Fala para mim, Ivana. Legal, então, Leonardo colocou reflexões interessantes que permitiram visualizar os potenciais concorrentes conforme a persona. O André Machado, eu já tinha feito esse levantamento anteriormente, contei com a ajuda da Embrapa Solos, que atua como meu parceiro. Uhum. A Raíssa, eu achei até a app bem parecido com o que eu quero fazer, só que com alguns bugs. Fiz algumas pesquisas me baseando em um site de um concorrente e gostei bastante do resultado. William, consegui identificar os erros dos concorrentes e de alguma maneira acionar os problemas. A Fernanda, por enquanto, tá sem câmera no almoço. Muitas das coisas que validamos na última etapa foi pensando nos erros apontados pelos usuários dos concorrentes. Analisar os concorrentes, às vezes, mostra mais dores que você pode solucionar. Legal esse insight. Isso. É fonte de inspiração, é isso aí. Foi? Montei um gráfico do tipo radar, separando em categorias do quanto tem a ver com o meu projeto. Os mais afastados do centro eram os que exigiam menos atenção. Deu para ter uma visualização bem legal
e deve ser interessante acompanhar o movimento deles ao longo do tempo no gráfico. Gostei disso, hein? Pode vender. Pode vender essa... Não. E outra coisa, essa colocação ela é muito interessante e ela vai de encontro a como eu iria fechar esse ponto. Esse exercício não é um exercício para o Startup Rio, para a Suzana, para a Ivana, para o PC. Esse exercício é para vocês para o resto da vida. Quando a gente pretende desenvolver um negócio, a gente tem que estar sempre de olho no que a concorrência faz para duas coisas, para inspiração e, ao mesmo tempo, ter algum grau de inovação que diferencie a gente desse mercado como um todo, para que as pessoas se lembrem da gente. Então, esse exercício começa agora, para quem está iniciando, ou para quem já está desenvolvendo, já tem produto, e não termina nunca. A gente sempre tem que olhar para a concorrência ou para se inspirar, ou para se diferenciar. Tá bom? Então, vamos começar. Falar um pouquinho de ambiente competitivo, na verdade, a gente está falando, quando a gente pensa em estudar concorrência, a gente está estudando quem ou como esse outro trabalha, resolve essa dor do cliente, né? Então, é estudar quem como a dor do cliente é resolvida hoje pelo mercado sem a sua startup. Sem a sua startup existir, essa dor já é resolvida pelo mercado. Você não vai inventar uma dor para a persona. Você vai observar dores que você é capaz de resolver ou até mesmo de entregar uma solução mais robusta, mais interessante, num novo formato, que, de forma intuitiva, o teu cliente engaje, a persona engaje. Por isso que é tão importante conhecer o comportamento da persona, tá? O interessante é que, a partir dessa pesquisa que vocês fizeram, ela literalmente sirva de uma fonte, sendo uma fonte de inspiração para que vocês também se diferenciem no modelo de negócios. A gente vai falar muito daqui a pouco sobre risco, e é um ponto muito estratégico que eu vou reforçar. Então, a gente vai conversar sobre ambiente competitivo e, inicialmente, a gente vai falar de concorrência, quem é concorrente direto, o semelhante, o substituto. Depois, dentro do ambiente competitivo, nós ainda vamos falar sobre os principais riscos que uma startup, os principais riscos que podem literalmente trabalhar contra vocês, que é não identificar o risco de cliente, o risco de mercado, o risco de produto. E, finalmente, vamos trabalhar com duas ferramentas, que são ferramentas que vão apoiar todo esse pensamento. Então, ao mesmo tempo que a abordagem inicial é uma abordagem conceitual do mercado, desse ambiente, as ferramentas conseguem ser um apoio para consolidar e para praticar e para diferenciar vocês em relação a todo esse mercado. Então, o que é o concorrente direto, o semelhante e o substituto? O concorrente direto é aquele que faz exatamente o que você faz. Na verdade, ele resolve o problema como você resolve. Então, é o primeiro cara que você tem que observar e pensar o quanto você deve ou não se diferenciar dele. Vou dar um exemplo, que é um exemplo bem tranquilo de todos vocês compreenderem, que é a história dos hambúrgueres, dos burgers, né? Se eu falo de McDonald's, se eu falo de Burger King, se eu falo de Bob's, né? O carro-chefe é basicamente o mesmo, é o hambúrguer. Né? Então, eu estou literalmente num ambiente competitivo, falando de concorrentes diretos. Só que esses concorrentes diretos, eles têm as suas particularidades, mas eles vendem cheeseburger, eles vendem hambúrguer, cada um com a sua propaganda, com uma pegada direcionada para a sua persona. Tanto que, de tempos em tempos,
a propaganda reforça esse engajamento numa determinada persona. Mas, na verdade, a venda é muito similar, porque quase em todos esses três que eu nomeei agora, a Bob's, o Burger King e o McDonald's, quase todos eles têm quase todos os mesmos tipos de produto, né? Tem algumas variantes, tem, mas a base é basicamente a mesma. E, além disso, quando tem algum movimento no mercado de alguma persona que é interessante o engajamento, eles direcionam a propaganda focando atualmente em diversidade, mas o ticket médio dos três oscila 25, 30, 35, mas você pode, na promoção da promoção, pagar R$16 e alguns centavos. Enfim, é um ticket médio muito similar, é um tipo de produto muito similar, então nós estamos no ambiente de um concorrente direto. Nem por isso um exclui o outro. Então, pode ser que vocês encontrem alguma startup, algum grupo ou alguma empresa que faça exatamente o que você faz. Resolve o problema exatamente como você. Você tem espaço no mercado? Tem, desde que você consiga trabalhar, vai ter mais barreira de entrada, mas desde que você consiga trabalhar bem a persona e conseguir uma fidelidade de engajamento com essa persona. Então, o concorrente é aquele que faz o que você faz e resolve o problema como você resolve. O semelhante é aquele que resolve, ele resolve também a dor, mas de uma maneira um pouquinho diferente. Já que nós estamos perto da hora do almoço, eu vou manter essa pegada da alimentação, né? Qual é a pegada da alimentação? Qual é a dor? Fome. Fome ou gula, né? Uma ou outra, mas é a fome normalmente. Eu falo agora não mais do mundo dos hambúrgueres, mas eu posso estar conversando sobre fast food. Então, se eu converso sobre fast food numa praça de alimentação, com raríssimas exceções, a praça de alimentação tem um ticket médio semelhante. Pode ter 2 ou 3 ou 4 restaurantes diferenciados, com um ticket médio maior. Mas a grande maioria, você consegue fazer um lanche no McDonald's e não ter muita diferença do ticket médio das girafas, onde você consegue comer. Dependendo da praça de alimentação, você pode ter um outro self-service que também fica mais ou menos no mesmo ticket. Então, resolve a dor de uma forma não exatamente igual, mas está nesse ambiente competitivo muito parecido, né? E a gente pode pensar no substituto. O substituto, ele compete com você de uma forma direta ou indireta. Ele pode resolver o problema ou afastar a persona de você. Então, ele está competindo contigo. Uma coisa que a gente pode... Como é que a gente pode compreender isso? Eu posso entregar a comida pelo iFood. Então, eu estou afastando toda a possibilidade que a persona tem de... Vamos supor que ela está num shopping e ela trabalha nos andares de cima do shopping, normalmente ela desce e vai para aquele ambiente competitivo concorrente ou semelhante. Não, mas ela quer comer uma outra coisa e aquilo chega até ela por um iFood. Então, ela resolve de uma maneira diferente, ela pode pedir qualquer outra coisa, pode pedir até alguma coisa que ela poderia encontrar ali, mas aquilo vem de um outro formato. Essa diferença, ela é muito sutil, mas algum concorrente que não trabalha o processo que a gente conhece dentro do Canvas, ele se diferencia no canal, ele se diferencia bem no canal de logística, ele pode se diferenciar no canal de pagamento, ele pode se diferenciar no canal da comunicação. Ele tem um diferencial ali, e ele pode também, digitalmente, dizer o seguinte:
eu estou concorrendo com o seu tempo. Você pode estar gastando o seu tempo jogando, através de uma conexão, e através dessa mesma conexão você pode estar gastando o seu tempo vendo uma série, né? Então, dependendo se eu gosto de série, se eu gosto de game, aquelas duas coisas competem até mesmo com o meu tempo, e eu posso substituir um pelo outro. Então, isso é sutil, mas é interessante eu perceber que existe no meu ambiente competitivo, às vezes, algo que compete comigo e não necessariamente eu estou lidando diretamente, mas indiretamente existe uma competição por aquele tempo ou por aquele tipo, em algum formato para resolver aquela dor. Então, algo que não está literalmente no mesmo ambiente, mas resolve aquela dor ou compete com o ambiente aonde vocês estão, tá? Tem uma pessoa com a mão levantada aqui, o Fred. Pode falar, Fred. Ivana, se eu não escutar, você traduz, que eu estou com um problema no fone hoje. Eu também não estou ouvindo, não. Eu não tinha ativado meu microfone, agora vocês devem estar me ouvindo. Pode falar, Fred, bem-vindo. Obrigado. O iFood, ele é concorrente, na verdade, mais, acho que hoje é o contrário, né? O telefone direto, mandar um WhatsApp para o restaurante, é um concorrente substituto do iFood, né? Exato. Exato. É um concorrente que é direto, mas não tanto, né? O que você tem que perceber, e você quando faz essa pergunta está percebendo, como a gente hoje, o nosso mundo de informação e comunicação, ele se estende a partir da própria web, eu tenho que pensar no que eu vejo de forma direta, eu tenho que pensar até em ferramentas que diretamente eu não estou vendo, mas elas estão concorrendo comigo. Elas estão concorrendo, então eu tenho que... Foi aí que eu levantei os canais. O canal de comunicação, quando eu falei ainda há pouco, logística, comunicação e pagamento, a comunicação, o WhatsApp está dentro desse modelo. Então, eu tenho que pensar tudo isso para ver se eu posso, ou devo, porque nem sempre você deve ou pode, também trabalhar algumas ferramentas que o substituto trabalha e diretamente eu não iria trabalhar. Ter isso tudo no radar, perceber como que na verdade, o que eu tenho, a gente coloca essas definições todas, mas com um único objetivo, que vocês percebam como a persona se movimenta quando ela tem determinada dor. E essa dor pode ser o desejo do jogo, essa dor pode ser alimentação, essa dor pode ser educação. Aonde que essa persona engaja? Se eu estou falando de game, pode ser num tipo de roteiro, num tipo de pegada do jogo, na edição, em toda a ambientação. O que a minha persona mais gosta? Né? Porque os jogos que estão nessa pegada são meus concorrentes diretos, mas é só isso. Então, assim, quando a gente joga o ambiente competitivo, é para que vocês pesquisem e mergulhem. O mais simples é ver exatamente quem faz o que eu faço para me diferenciar, mas quem faz algo parecido. E muitas vezes, uma série excelente pode estar competindo com o tempo de alguém que vai desenvolver e produzir um game, mas isso aí tem barreiras, que tem o timing da série, tem o timing do game. Enfim, eu sempre vou ter nesse ambiente, e eu também tenho mais uma coisa que você acabou me lembrando, Fernando. Quando eu estou observando a minha persona, eu tenho que ter muito cuidado, porque quando eu trabalho persona, eu trabalho comportamento. E quando eu trabalho comportamento, tem pessoas que inicialmente já chegam e começam a dizer que o meu projeto é muito bom, que eu resolvo o problema, e esses caras, eles não mantêm a minha empresa dentro do mercado, porque eles são os primeiros adotantes. Eu tenho que ver se existe consistência nesse formato,
nessa solução que eu entrego para a persona. Eu tenho que ver se eu consigo gerar tração e escalar com a minha solução, tá? Então, essa é uma colocação, inclusive, que na semana que vem a gente vai aprofundar um pouquinho mais, quando a gente vai conversar sobre desenvolvimento de clientes, mas não é simplesmente, além de compreender o ambiente competitivo, engajar um tipo de persona, porque o primeiro tipo que vem é aquele que gosta de novidade. Eu tenho que ver se eu consigo sustentar. Por isso que é interessante essa pesquisa, trabalhar todo esse ambiente competitivo para que a gente consiga perceber não só os primeiros adotantes, como aqueles clientes que acabam sustentando determinadas marcas no mercado. Tá? Então, Suzana, o André também tem uma questão, está com a mão levantada aqui. Pode falar, André. Eu não estou ouvindo. É o meu microfone aqui. Pode falar. Exatamente em cima do que você falou, Suzana, o meu levantamento, que está até no nosso pitch, foi exatamente esse levantamento em cima de concorrentes, semelhantes e substitutos. Né? E uma coisa que a gente percebeu nesse levantamento, nesse exercício, foi que você tem várias empresas, no meu caso, na área de agronegócio, né? Que tem várias soluções, mas eles estão pensando única e exclusivamente com soluções de ERP. E não estão focando na questão da produção, da rastreabilidade, né? De como que a gente pode trabalhar as informações para gerar uma rastreabilidade do produto, para poder informar para o consumidor final, né? Como é que esse produto chega a ele e até para o próprio produtor, né? Através da rastreabilidade, como é que ele pode melhorar a produção. Eu até mandei aqui no chat um arquivo com slide do levantamento que eu fiz, em cima do exercício que você pediu, da análise dos concorrentes, entendeu? Então, era só isso. Eu acho muito interessante o que você colocou, porque justamente você está se diferenciando dos seus concorrentes, e isso é muito bom. Paralelo a isso, uma coisa que você deve sempre pensar é o seguinte: essa minha solução, ela tem uma sustentabilidade financeira, e se não tem, como eu posso encontrar stakeholders e grupos que teriam uma grande vantagem com ela? Então, quando eu me diferencio, é muito bom, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que buscar quem é que vai engajar financeiramente no meu projeto. Então, ao mesmo tempo que eu pesquiso, eu não abandono o Canvas nunca mais. Por quê? Porque ele sempre está apontando, sendo um farol das minhas futuras preocupações. Se eu me diferencio, toda vez que eu mexo na minha persona, toda vez que eu tenho uma descoberta a mais sobre a minha persona, eu devo, se eu for um empreendedor resiliente, eu devo rodar novamente o meu Canvas. Não para tudo, porque tem coisas que não vão mudar, mas quando eu me diferencio do mercado, eu devo olhar se a minha estrutura de custos e se a minha fonte de receita cresce junto, escala junto, ou o que eu devo pensar a mais. Então, achei muito, muito interessante a tua colocação e eu vou dar uma olhada no teu projeto também. Tá? Tem mais alguma pergunta? Nada. Obrigada a você. Tem mais alguma coisa no chat? Porque eu não enxergo. Eu tenho esses encontros com vocês, eu fico totalmente às cegas. Podemos ir em frente, Suzana. Não tem mais ninguém, não. Tá bom. Aqui eram 2 orientais, mas um tomou vacina e o outro não. Não, brincadeira, gente. Aqui eu estou conversando com vocês, ainda dentro do ambiente competitivo, sobre risco, né? Então, a gente coloca essa imagem aí porque é grave, dá medo. Eu tenho que pensar, por mais que eu olhe e acredite que está tudo certo, eu tenho sempre que pensar que a minha startup, que o meu projeto, que a minha empresa
tem sempre 3 riscos que eu tenho que analisar periodicamente. Risco de cliente, risco de mercado e risco de produto. O risco de cliente acontece quando eu não identifico realmente qual é a minha persona, qual é o comportamento da persona que engaja no meu projeto. E, às vezes, eu consigo perceber qual é a persona que engaja no meu projeto, quais são as personas, ou a persona, tipo de persona que engaja no meu projeto, mas eu ainda assim tenho 2 riscos. Eu tenho que conhecer muito bem essa persona por 2 motivos. Eu tenho que me comunicar com ela. Então, eu tenho que planejar muito bem os meus canais de comunicação, os meus canais em si, né? O que é o canal? Quando a gente fala do Canvas, os canais são 3 canais. É o canal de logística, é o canal da comunicação e é o canal de pagamento. Então, essa persona, ela está identificada com o meu canal de comunicação, com as minhas mensagens, aonde as minhas mensagens chegam até ela no digital ou no mundo físico. Essa persona, ela engaja com o tipo de pagamento que eu entrego. A minha logística, no caso de produto, chega a tempo, chega num tempo que é aceitável. Então, eu tenho que ter uma sintonia entre os 3 canais e essa persona que eu identifiquei. Além disso, eu tenho que ter um relacionamento bem planejado. Uma coisa é quando eu tenho leads, prováveis clientes. Outra coisa é quando eu tenho o cliente. Quando eu tenho o cliente, eu tenho que me relacionar bem com ele, de uma forma não ostensiva, mas que ele se lembre de mim numa medida ideal. Isso é muito difícil. Muitas vezes, quando a gente começa, a grande ansiedade da startup é conseguir o financiamento de alguém e ter algo que resolve o problema da persona e pronto. Mas a coisa mais importante, além de resolver um problema, é ter um bom plano de comunicação, para que você consiga manter o teu cliente, engajar o teu cliente e viralizar, que é quando o teu cliente fala para os seus pares que estão no mesmo ambiente sobre você, quando o teu cliente consegue vender você, e isso só acontece quando você tem um bom relacionamento com o teu cliente. Então, eu tenho que estar atento. Depois que eu consegui perceber que eu naveguei todo o Canvas, que eu resolvi as primeiras hipóteses, que eu estou começando a rodar o meu MVP, desde o início eu tenho que ter a preocupação de identificar muito bem o comportamento da persona e que tanto o bloco de relacionamento como o bloco de canais eu tenho que validar. Eu não tenho que validar só a persona, eu também tenho que validar os canais, aonde a minha comunicação, a minha logística e as minhas formas de pagamento terão que ser validadas, assim como que tipo de relacionamento eu posso ter com essa persona, de quanto em quanto tempo. Vocês podem criar ou patrocinar ou apoiar algum tipo de informação que essa persona ache palatável, seja do momento do entretenimento, e a marca de vocês pode estar ali junto com outra empresa do mesmo ambiente, e isso ser uma forma de relacionamento, porque relacionamento não pode ficar parado só na venda. Ele tem que entrar no dia a dia da persona. Eu quero que a minha persona se lembre sempre de mim, e se lembre sempre de mim de uma forma positiva. Então, o cliente, ele é insaciável, como todos vocês são insaciáveis quando vocês gostam de alguma coisa. Então, eu tenho que identificar o comportamento da minha persona e eu tenho que ter um plano de comunicação com essa persona, tá? A segunda coisa, o segundo risco, é um risco muito simples da gente perceber. É o risco de mercado. Esse risco é quando a conta não fecha, né? Nós identificamos que os nossos custos eles são maiores do que o que eu posso ter de receita, e tem gente que é muito teimosa, que inicialmente diz assim, não, mas isso vai melhorar nos 6 primeiros meses, isso vai melhorar daqui a 1 ano, isso vai melhorar daqui a 2 anos, e o rombo e a dívida é imensa.
Então, desde o início, eu devo ter essa preocupação. Eu consigo fechar as contas do mês, por menores que elas sejam, eu tenho uma persona, ela paga pelo que eu vou fazer, ou alguém paga para ela pelo que eu estou desenvolvendo. Além do encanto de ter um produto ou desenvolver um serviço, eu tenho que ver se aquilo é tão necessário, se aquele problema é tão necessário, se aquela dor é tão intensa que eu resolvo de uma forma que a pessoa pague. Porque ninguém acorda com vontade de dar dinheiro para nenhuma empresa nem para ninguém, salvo algumas pessoas por outros objetivos. Mas, normalmente, para a gente colocar a mão no bolso, tem que alguém ficar encantado com uma solução. Porque o ser humano ele só compra alguma coisa por 3 motivos. Ou porque ele tem necessidade, ou porque ele tem desejo, ou porque aquilo dá a ele segurança. Então, pensem nessas 3 vertentes. O ideal é quando a gente consegue ter as 3 num produto só. Mas, pelo menos, ou é desejo, ou é segurança, ou necessidade. Fora isso, dificilmente alguém vai comprar alguma coisa, a não ser a família inicialmente, ou os amigos, quando gostam muito de vocês. E o outro problema, o outro risco de mercado, é quando a gente não identifica que o mercado já está super bem atendido e, além de super bem atendido, já tem um player ali que é monstruoso. Quando isso acontece, eu estou dizendo que vocês não têm que continuar com o projeto de vocês? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que quando a gente não identifica isso, fica tudo muito mais difícil. E se vocês identificarem um grande player, vocês têm que pivotar algum ponto do projeto para que vocês consigam entrar no mercado e ter algum resultado viável. Eu tenho um exemplo que eu vou me estender um pouquinho, mas eu tenho um exemplo bem interessante, que foi um exemplo de um colega de vocês, um aluno que eu peguei lá na COP, da incubadora de empresas da COP, da UFRJ, há uns 3 anos atrás. Ele tinha uma solução tecnológica e ele tinha vendido essa solução já para um cliente, quer dizer, ele já tinha validado, o produto estava muito bem, e ele, num determinado... no final do ano, ele já estava bem, o projeto em dezembro já estava validado e ia entrar no mercado no outro ano, já tinha fechado com uma rede. E aí a gente para, né, dezembro, janeiro, fevereiro, quando a gente volta, eu encontro com ele, e aí? Tudo bem, Marcelo? No caso, o nome dele era Marcelo. Eu só não vou falar a startup, por uma questão ética. Tudo bem, Marcela? Suzana, pivotei tudo. E eu até levei um susto, eu digo, você pivotou tudo, mas por quê? Meus pais estiveram em Israel e de lá eles identificaram que uma empresa... Alô? Estão me ouvindo? Sim. Eles identificaram que uma empresa iria fazer exatamente o que a gente está fazendo aqui. Então, o que eu fiz? Ao invés desse tsunami passar por cima de mim, eu simplesmente me coloquei como um hub de entrada deles no Brasil. E para ele deu muito certo. E ele teve total... em vez de ele pensar do ego dele falar mais alto, o que falou mais alto foi utilizar o conhecimento dele para se manter no mercado, tá? Então, é um exemplo de alguém que trabalhou mais de 2 anos num projeto. E, finalizando, então, a gente tem risco de mercado, identificar como está o mercado em relação ao nosso produto e ver se a nossa conta fecha, desde o início. E, finalmente, risco de produto. Quando eu não valido corretamente qual é o problema, quando eu não valido corretamente a solução, e quando a minha equipe não consegue elaborar o produto de uma forma excelente. O que eu digo isso? Quando na minha equipe eu não tenho alguém bom para desenvolver esse produto que eu estou iniciando. Isso é algo, pelo menos, para acender uma luz amarela agora, para vocês pensarem tanto na validação do problema, como na validação da solução,
como na elaboração do produto. E aqui eu mostro para vocês um formato do próprio Canvas, por isso que eu disse que eu ia voltar ao Canvas, aonde eu vejo, quando eu estou validando, risco de cliente, risco de produto e risco de mercado. O mercado é o mais fácil, se eu consigo fechar minhas contas. Então, se as minhas receitas batem a minha estrutura de custo. É lógico que, inicialmente, eu nunca consigo isso, mas já nos primeiros 6 meses eu tenho que começar a gerar ou a validar alguma possível receita. Ivana? Oi, Suzana. A Ivana está tratando lá do Jamboard. Posso te ajudar? E a Suzana fechou a câmera. Deve ter alguém lá falando com ela, alguma coisa. E o Eric cheio da fofoca, hein, Eric? Depois eu quero saber. Acha que sabe quem é? Eu também vi. Eu disse, caramba, vamos lá. Mas é um bom exemplo, né, que ela deu. É mesmo. Eu acho que é o... Ela tá me chamando porque agora é o momento do exercício, né? Da gente separar o pessoal nas salas. Bom. Só aguardar mais uns minutinhos, uns instantes. Minutinhos é muito, né? Online, minutinho é uma eternidade. Uns instantes, vamos aguardar uns instantes. Se ela não retomar, a gente... Beleza, Raíssa. A gente já vai direto pro nosso exercício, tá bom? Mas, Ivana, é bem legal essa parte de riscos, né? Deixa eu até aproveitar que estamos aqui e fazer uma pergunta para vocês colocarem no chat, sim ou não. Vocês gostariam de ter um encontro, não obrigatório, para quem quiser, né? Voltado para aprofundar na questão das personas? Ih, caramba! Todo mundo. Só checando. Muito sim. Claro, sim, ok, sim, yes. Tá. A gente está aqui tendo várias ideias com a Suzana. Muito bem. Bom, enquanto PC, você pode checar com a Suzana se está tudo bem? Eu vou abrir as salas, então, simultâneas, pessoal. Qual é o próximo exercício? No próximo exercício, nós vamos entrar em salas de 4 a 5 pessoas. Vamos ficar 20 minutinhos nessa sala simultânea. É um encontro livre para vocês trabalharem sobre uma startup que já exista. Pode ser uma startup de um de vocês do grupo. E vocês vão conversar sobre esses riscos. O risco de mercado, o risco de cliente, esses riscos que ela está apresentando para a gente aqui, né? O risco de produto, cliente e mercado. Então, vocês não vão ter uma ferramenta para anotar essas informações. Vocês podem anotar na mão, no caderno ou no próprio chat e conversar com vocês durante o chat. Eu percebi que algumas pessoas não sabem, mas quando você entra na sala simultânea, o chat do que vocês conversam naquela sala fica só naquela sala, ele não vem para a sala principal, tá bom? Então fiquem à vontade para escrever, só vocês que estão no grupo vão ver, tá bom? Então eu vou fazer esse processo, vou abrir as salas. Ivana, Legal. Só uma informação, Suzana Pedrinho disse que para realmente a gente abrir as salas para eles fazerem, que ela tá voltando daqui a pouco. Maravilha. Então, vou Legal. aqui. Por enquanto que você vai abrindo, Suzana, Ivana, né? Pegando o que o Paulo colocou, que é muito interessante, né? Essa parte de risco, normalmente, a gente sabe, mas não trabalha bem, né? Porque a gente está muito no operacional. Então, ela nos permite fazer um recorte aí desses 3 riscos.
E lembrando, né, que existem casos que você pode ter risco de cliente, mas existem casos que você tem o risco do cliente, do produto, do mercado, né? Essa separação aí é uma separação mais didática, né? E é interessante que isso faz com que a gente consiga refletir aquilo que está acontecendo, né? Que durante o operacional a gente não vê. Legal, gostei muito desse quadro aí, PC. Sem dúvida, só adicionando, desculpe, Ivana, só adicionando uma última coisa, é muito importante olhar para o país que você vive, a economia que você vive, porque ela pode gerar risco para você. Então, o revisitar sempre os riscos é muito importante. Perfeito. Vamos lá. Então, vamos nos materializar, pessoal. Se preparem. Até já. Qualquer dúvida, levantem a mão lá na sala. Mas... Aguardando a minha perna chegar, Ivana. Isso aqui é uma brincadeira do Star Trek. Vocês são abduzidos, vocês vão parar num lugar que vocês não sabem, depois vocês voltam. Quem é responsável é a Ivana. Ivana, o que você fez com a minha apresentação? Jogou lá fora? Não. Você pode compartilhar a tela de novo. Eu acho que quando ele vai para a sala simultânea, ele tira. Mentira. Isso é derrubar o apresentador do dia. Vamos lá, gente. Quer ir para aqueles minutinhos de intervalo? Não, eu queria conversar com eles na hora que eu caí. Isso. Eu estava exatamente... Vocês foram para um exercício agora e vocês trabalharam risco de cliente, risco de produto, risco de mercado. Então, eu gostaria de aproveitar que essa é a temática que todos vocês estavam pensando, para utilizar sempre essa ferramenta de modelagem, ela pode ser utilizada sobre várias perspectivas. E quando eu estou trabalhando ambiente competitivo, eu olho para o meu Canvas e quando eu penso em risco de produto, eu devo validar as hipóteses da atividade principal, que é o que eu estou fazendo, o produto que eu estou desenvolvendo, os recursos principais e a minha proposta de valor. Então, aonde eu encontro na modelagem o meu produto? É na minha proposta, que deve ser forte, que deve ajudar a mudar o mundo, como tão bem o PC falava, é a minha atividade principal, é o que eu desenvolvo e os recursos que eu tenho. De tudo isso nasce o meu produto. Então, quando eu penso em produto e olho para o Canvas, dos 9 blocos, são esses 3 blocos onde existe a consolidação do meu produto, na minha atividade, a partir dos meus recursos e com a força da minha proposta. Quando eu penso em cliente, eu estou pensando em todos os blocos que tangenciam o cliente. Então, o cliente está no segmento de cliente, isso é lógico, mas o cliente também está em canais, como eu detalhei tanto para vocês, né? A partir das minhas estratégias de comunicação, logística e pagamento,
eu chego até o cliente. Quando eu olho o bloco de relacionamento, ele é direto uma relação com o cliente. E, eventualmente, alguns fornecedores também tangenciam o cliente. Por exemplo, se eu vou fazer uma entrega ao cliente através de um parceiro, é esse parceiro que vai bater na porta do cliente, não sou eu. Então, nem todos os fornecedores ou parceiros-chave, porque esse bloco fornecedor também pode ser colocado como parceiro-chave. Nem todos os fornecedores vão tangenciar o cliente, mas alguns vão. Esses que vão tangenciar o cliente, se for o caso, deve compartilhar a mesma proposta de valor, o mesmo tipo de atendimento da proposta inicial, porque o cliente não vê você, ele percebe você através do relacionamento, através da comunicação, através do seu produto e através da entrega, tá? Então, prestem bastante atenção que o produto pode estar perfeito, a comunicação pode ser excelente, e às vezes, no momento da entrega, aquele fornecedor, aquele entregador fez alguma colocação desagradável, ou foi mal educado. Indiretamente, isso reflete na sua marca. Então, desde o início, busquem ter parceiros que comunguem da mesma proposta de valor que vocês. Então, risco de cliente, quando eu rebato para o Canvas, eu estou pensando em segmentos de clientes, canais, relacionamento e fornecedores. E quando eu estou pensando no mercado como um todo, quando eu olho para o Canvas, eu só vejo aqui aquela parte aonde eu enxergo ou não o meu ponto de equilíbrio. Além do ponto de equilíbrio, que é quando a minha receita equilibra com o meu custo e, de preferência, ultrapassa a minha estrutura de custo. Além disso, eu tenho um risco de mercado que eu não enxergo no Canvas, que é aquele que eu detecto através de pesquisa. É quando o produto que eu estou desenvolvendo para uma determinada persona já está muito bem atendido. Já existe alguém que passa um rolo compressor e atende, e quando alguém fala sobre aquela dor, todos já lembram de um determinado produto, de uma determinada empresa. E aí foi o que eu falei anteriormente, a gente deve ter um grande diferencial em algum ponto do processo que engaje parte dessas pessoas. Eu não vou ter a inocência de achar que eu cheguei agora no mercado porque eu mudei algo no processo, eu vou conseguir engajar todas as pessoas de alguém que já está no mercado há muito tempo. Mas, pelo menos, se eu engajar um número suficiente de pessoas que faça com que a minha empresa rode no positivo e eu tenha outras perspectivas de clientes, tranquilo, tá? Então, não se esqueçam de pensar sempre nos riscos que a gente, de tempos em tempos, periodicamente, a gente deve revisitar, e aí eu estou puxando a ferramenta Canvas, que serve também para o dia de hoje, serve para trabalhar riscos, é uma ferramenta que também, além de modelar, ela serve para trabalhar riscos quando eu estou pensando no meu ambiente competitivo. Então, agora é a hora do intervalo de vocês. Se vocês quiserem fazer alguma colocação do exercício, a gente vai deixar o microfone aberto em 5 minutos, ou vocês podem colocar no chat e Ivana fala para mim, ou então, quem já estiver tranquilo, pode ir para o intervalo que a gente vai continuar aqui. Ivana? Alguma coisa está acontecendo no chat que eu não enxergo? Eu tinha perguntado para o pessoal se eles gostariam de voltar para as salas simultâneas para continuar o papo nesse intervalinho. Eu quero só checar se vocês querem fazer isso.
Tá. De qualquer maneira, quando a gente voltar do intervalo, a gente vai ter uns minutinhos para tirar dúvidas. Isso. Então, Mesma sala. Quanto tempo de intervalo, Ivana? 5 minutos. Ivana, eu posso fazer uma pergunta para a Suzana? Pode. Pode. Boa tarde, Suzana, o Pedro. Só uma dúvida. Eu queria perguntar desde da última live, mas eu tinha observado que nesse modelo de Canvas, né, não aparece, por exemplo, concorrentes, né? Pelo menos exatamente. Você já comentou que eu posso usar o mesmo modelo para isso, né? Isso. E tem para análise de SWOT, por exemplo, né? Nesse modelo de Canvas eu não tenho, né? Não, mas a gente vai trabalhar SWOT daqui a pouquinho. Nesse momento, não. Mas você pode... normalmente, quando a gente começa, a gente trabalha o Lean Canvas, né? Porque o Lean Canvas ele é mais amigável quando eu estou começando, porque aí eu vou trabalhar problema, solução. Na verdade, Pedro, quando a gente pensa a modelagem, depois a gente, paralelo, a gente pega as ferramentas, porque as ferramentas elas vão ajudar a gente a validar cada hipótese que a gente pensa. Porque quando eu tenho um Canvas na minha frente, por exemplo, tem um Canvas aí agora, e eu posso dizer o seguinte, a minha eu vou desenvolver um game, e eu acredito que esse game ele vai ser desenvolvido para uma faixa etária de 15, para crianças até, de 10 a 15 anos, e eu começo a validar, eu começo a mostrar um protótipo, eu posso criar questões, simulações. Depois que eu faço todas as validações, eu faço o seguinte, eu pego o SWOT, ou eu pego o Oceano Azul, para aproveitar, a partir da ferramenta, o meu diferencial ou o que eu posso trabalhar no meu projeto ou o que eu posso eliminar do meu projeto. Então, quando a gente coloca que o primeiro caminho é exatamente a modelagem, é porque a modelagem me inspira, eu coloco o que eu penso, depois eu dou 2 passos para trás e penso assim, tudo que eu coloquei aí eu não sei. Na verdade, eu acho que... E aí eu vou validar cada hipótese desses 9 blocos, sempre rodando com uma persona, e depois que eu rodo isso, eu olho para o que eu tenho e eu olho para o mercado. E quando eu olho para o mercado, eu utilizo as ferramentas que a gente vai conversar daqui a pouco sobre elas, para que elas sejam um farol para que eu possa consolidar uma ideia final em relação a cada um desses blocos. Tá? É só para ajudar o pensamento. É claro que depois eu passo a ter uma ideia de um todo. Tá? Então, assim, quando eu faço a mixagem das ferramentas, que é o Oceano Azul e SWOT em cima da modelagem, eu estou trabalhando concorrência também. Tá? Quando eu trabalho ameaça, quando eu trabalho oportunidade, quando eu olho para o meu ambiente interno e vejo o que eu tenho de força e o que eu tenho de fraqueza, eu estou trabalhando o mercado como um todo, eu estou me comparando ao mercado, eu estou me comparando às ameaças, às oportunidades, eu estou trabalhando a partir de uma ferramenta um conceito, e com a outra um conceito macro. É como se o nosso Canvas fosse um conceito macro quando eu penso em modelar qualquer tipo de negócio. Tá? Joia, muito obrigado. Nada. Pedro, obrigado aí. O Rodrigo Marques tem uma questão também, está com a mão levantada aqui. Pode falar, Rodrigo. Oi, então, assim, a minha startup, ela prevê, né, no modelo de negócio, a saída do Oceano Azul, que é onde a gente vai começar, para o Oceano Vermelho, em algum momento aí. Existe algum método para eu mapear os riscos, né, do meu concorrente, algum tipo de gerenciamento de risco,
método, alguma coisa para eu fazer antes de entrar, no caso? Rodrigo, eu já achei uma coragem incrível, né? Você dizer que está no Oceano Azul e vai para o Oceano Vermelho. Eu nunca escutei alguém falar isso, né? Você deve ter um porquê disso e deve ter... Não agora, né? Mas em algum momento eu vou ter que partir, né? Ou não, depende do que a gente vai conversar hoje. Pode ser que não, pode ser que você não precise. Mas, independente disso, a gente vai conversar no próximo encontro sobre métricas. E eu acho que, como a gente vai conversar sobre 5 pontos, que são pontos que vão te ajudar a desenvolver uma metodologia científica para isso, que é o Lean Canvas, talvez isso ajude você a responder essa questão. Se não ajudar, você volta com a questão no nosso encontro, nosso próximo encontro, tá? Porque sair do Oceano Azul, sair de um ambiente confortável, aonde eu estou fazendo a diferença. Talvez você não esteja no Oceano Azul, talvez você esteja no momento aonde você está confortável, mas não está ganhando tanto quanto você gostaria ou ainda não conseguiu escalar. Não sei. E se tudo isso, se esse encontro hoje e o próximo não der conta, a gente está até abrindo, talvez, uma outra quinta-feira, onde a gente vai bater um papo particular com cada startup ou com as startups que tiverem alguma demanda para isso. Tá? Tá ótimo. E aí fica mais personalizado. Fala, PC. Ana, eu levantei a mão justamente por causa do Rodrigo, que eu achei bem interessante o que ele colocou, que ele está saindo de um Oceano Azul e vai chegar, certamente, com um Oceano Vermelho. E eu fiquei pensando, e você me corrige se eu estiver errado, tá? Pelo amor de Deus, que a gente está sempre aprendendo aqui. É interessante que eu fico vendo o iFood, por exemplo. O iFood, quando ele entrou, ele tinha um Oceano Azul fantástico para ele, porque poucos tinham e não tinham o que ele construiu. E agora ele está enfrentando uma série de outros concorrentes que tornaram o oceano dele um oceano vermelho, onde ele tem que sempre estar revisitando, né, os riscos dele, né, as estratégias que ele vai estar refazendo e toda a análise SWOT o tempo todo. Eu estou certo nesse sentido? Sim, você está certo nesse sentido e é normal, né? Toda vez que você gera um oceano azul, você vira um farol que vários vão entrar nessa competição, só que quando você realmente tem um grande diferencial em relação ao conceito do oceano azul, até porque você mudou uma cultura, você fica você tem um tempo de vantagem. E ou você aproveita esse tempo de vantagem para criar um outro diferencial ou um outro negócio. Caso você não faça isso, o Oceano Vermelho vai te alcançar. Entendeu? Então, é totalmente pertinente o que você falou, PC. A gente tem algo, esse algo é novo. As pessoas começam a olhar e começam a te modelar. E em algum tempo, ela vai atingir as tuas personas também. A gente vai... Vou até isso. Eu queria falar rapidinho. Assim, porque assim, né, até pegando o gancho do PC, uma das estratégias aí, né, que o iFood ele tenta fazer é deixar o concorrente dele irrelevante, assim, né, porque até agora ninguém conseguiu aí bater no iFood. Então, assim, seria bacana de repente você fazer algum tipo de aula traçando assim formas que eu possa deixar o meu concorrente irrelevante quando eu entrar nesse Oceano Vermelho futuramente aí na escalada. A gente vai abordar isso agora um pouco, tá? Vou fazer com que vocês pensem um pouco sobre isso, vocês vão fazer exercícios sobre isso. Não existe eu fechar o mercado para os outros, pelo contrário, quando eu ponto no mercado, o que eu consigo no Oceano Azul é gerar uma vantagem competitiva e surfar ali
E quando eu sou muito agressiva, eu consigo até matar um pouco aquele mercado anterior, mas cada caso é um caso. Assim como o Cirque du Soleil é um exemplo fantástico, que consegue trabalhar muito bem os 4 eixos do Oceano Azul, o iFood, ou talvez no futuro, o próprio Cirque du Soleil hoje está sofrendo um grande revés por causa da pandemia, mas o próprio iFood tem hoje uma imersão de alguns concorrentes na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil um pouco também. Mas a gente vai conversar sobre os conceitos. Nada é estático. O mundo dos negócios, você quando trabalha, tem que trabalhar muito bem com a ferramenta de SWOT, porque você está em constante ameaça, você nunca sabe quando vai chegar um tsunami, e é por isso que a melhor definição que eu considero de startup é um grupo em busca de um modelo de negócios que consiga escalar num ambiente de extrema incerteza. A extrema incerteza é que sempre tem alguém batalhando, pensando, validando e dependendo dos seus recursos financeiros com um gás aí para entrar onde você pensa em entrar. Mas isso não significa que você não vá trabalhar e encontrar um diferencial e um espaço no mercado. Tá? Mas a gente vai falar agora das ferramentas, então a gente vai trabalhar, depois das dúvidas, a gente vai começar agora com o Oceano Azul, tá bom? Ivana, eu acho que, eu não sei se mais alguém tem alguma questão, senão a gente poderia ir para o intervalo, né? Intervalo agora? Eu não sei. Já teve intervalo, PC. Sorry, então. O pessoal está conversando sobre as dúvidas, Ivana. Eu vou retomar, tá bom? Tá ótimo. Então, pessoal, me dá um oi aqui no bate-papo para eu saber que vocês voltaram. Tá todo mundo aí? Aí, Ivana, você diz para mim, quando estiver tudo ok, eu retomo. Nem saímos. Nem fui. Nem fui. Estamos. Vamos retomar, então, Suzana. Tá bom. Então, a gente separa alguns conceitos, mas o importante é vocês terem uma visão do geral. De propósito, eu trouxe até a ferramenta Canvas hoje. Então, eu posso olhar para o Canvas enquanto modelagem inicial, o Lean Canvas como base, mas eu também posso, a partir do momento que eu trabalho todos esses conceitos, eu posso usar também o próprio Canvas tradicional, que a gente chama de BMG Canvas, como uma base de validação e também sustentar o meu pensamento em relação aos riscos. Tá? E o pessoal já perguntou, no nosso último encontro, semana que vem, eu vou disponibilizar para a Ivana um resumo desses 3 encontros, um PDF para vocês. Tá legal? Então, vamos lá. Agora, né, lembra que a gente começou o dia falando sobre ambiente competitivo. A gente falou sobre concorrência, semelhantes, substitutos. Depois a gente falou dos riscos que existem nesse ambiente competitivo, risco de cliente, risco de mercado, risco de produto. Mas quem vai me ajudar a me diferenciar no mercado? Quem vai dizer como eu estou me posicionando e como eu devo me reposicionar? Existem várias ferramentas que nos ajudam. Então, nós estamos escolhendo 2 ferramentas que são muito estratégicas para esse momento inicial da startup. E as 2 ferramentas que a gente vai trabalhar um pouco hoje, sem nenhuma pretensão de esgotar os conceitos, mas a gente vai falar um pouco sobre a ferramenta do Oceano Azul e vamos conversar sobre uma outra ferramenta que vocês conhecem, que é a matriz de SWOT. Tá? Então, eu vou falar um pouco sobre o conceito. Se alguém quiser conversar alguma coisa, o chat está aí aberto. E depois vocês vão voltar para as salas e vão fazer tanto um exercício sobre o Oceano Azul como um exercício de matriz de SWOT.
Qual é o nosso objetivo sempre? É falar alguns conceitos. A gente sabe que nós estamos só fazendo um alinhamento, principalmente porque alguns nunca viram esses conceitos. Então, um dos momentos fortes do Startup Rio é alinhar conhecimento. Então, quem sabe, é ótimo que vai revisitar, porque vai escutar, porque vai trocar. E se está no mundo das startups, sabe que existe uma única verdade. Eu tenho que construir, medir, aprender o tempo todo. Eu tenho que estar sempre próximo a esse ecossistema da validação, da construção, da pesquisa, do estudo. Então, é sempre bom a gente estar revisitando todos os conceitos ou aprendendo todos esses conceitos. Às vezes eu tenho uma ideia fantástica e algumas ferramentas ou alguns conceitos vão fazer com que eu consiga, num tempo menor, chegar até o mercado. Então, vamos trabalhar um pouquinho o Oceano Azul. O Oceano Azul é uma ferramenta que vai viabilizar o seguinte: eu tenho o meu projeto. O que eu posso eliminar do meu projeto e o meu projeto ainda continua resolvendo aquela dor? O que a gente faz hoje que a gente pode deixar de fazer e o projeto continua bacana, ajudando o meu cliente? Então, o Oceano Azul ele vai fazer com que eu pense, eu trabalhe 4 pensamentos. O que eu posso reduzir no meu projeto? O que eu devo ou posso criar no meu projeto? E o que eu posso elevar à excelência no meu projeto? Então, a gente começa na definição para agora apresentar um exemplo clássico do Oceano Azul, e eu também depois vou falar um outro exemplo, tá? Então, quando eu falo a ferramenta do Oceano Azul, o que são ferramentas? São tipos de estratégias que eu posso utilizar num determinado momento para olhar o meu projeto e repensar o meu projeto. Quando eu pego uma ferramenta, eu vou rebater a ferramenta num problema do meu projeto ou de um novo pensamento, e de um outro lugar eu vou olhar o meu projeto, que normalmente eu acho o meu projeto fantástico. Se alguém disser que o meu projeto não vai dar certo, é momento de eu matar essa pessoa, não precisa tanto, mas pelo menos para eu ficar com uma certa raiva daquela pessoa, porque a crítica dói. Mas eu aconselho todos vocês a colocarem a crítica como um grande momento de crescimento. Quando alguém critica você, quando alguém me critica, eu acho muito interessante, porque alguém está me vendo de um outro lugar, e pode ser que desse outro lugar, pela fala dessa pessoa, eu aprenda algo que possa contribuir com a minha forma de ser. Então, é sempre interessante escutar outras falas. Então, eu olho para o meu projeto e já percebo o seguinte: meu projeto não é perfeito. Então, o Oceano Azul conta isso para você: olha, o teu projeto não é perfeito, não. Porque se ele ficar onde ele está onde todos estão. Ele está dentro de um oceano vermelho. O que é o oceano vermelho? É o conceito de onde todos estão vendendo aquele produto, de onde todos falam, de onde todos acabam competindo só pelo preço. E quando a competição é só pelo preço, fica muito desigual, principalmente para quem está entrando, principalmente para uma startup, que ainda não tem fôlego, e os grandes players, às vezes, fazem o seguinte: vamos baixar o preço agora disso, até quebrar todo mundo, e a gente aí, quando quebrou todo mundo, ou comprou alguns, a gente volta ao preço que era antes, ou até mais caro, porque agora estamos sozinhos. Então, como o mercado não tem pena de ninguém, eu tenho que tentar criar algumas estratégias. Então, a ferramenta nos ajuda nessa diferenciação. Então, como é que eu posso chegar ao Oceano Azul? Reduzindo algo que eu ainda não vi, que não é necessário, eliminando coisas que podem ser eliminadas, criando um diferencial, e muita atenção nesse criando um diferencial. Porque quando eu crio um diferencial, normalmente eu me aproximo de um outro mercado e faço uma sinergia com outro mercado, e aí transformo, e o exemplo vai ser bem claro nisso, transformo
o meu produto num produto diferente do mercado inicialmente aonde eu estava. Quando eu explicar isso vai ficar claro. E o que eu posso elevar? O que eu posso elevar à excelência? O que é a dor maior? O que é o ponto nevrálgico dessa dor que eu posso elevar à excelência? Então, vamos para o exemplo, que aí o exemplo vai ficar mais claro. Eu vim aqui trazendo o maravilhoso mundo do circo, onde existiam circos que eram circos normalmente de famílias, né? Ringling Brothers, os Small Regional Circles, e esses circos eram circos que estavam aí no mercado, e de repente esse mercado entra numa queda, não existe mais tanto glamour no circo, e um determinado grupo, que era muito insignificante nesse mercado circo, se apropria da inovação, se apropria de uma ferramenta. Isso não acontece, nada acontece, gente, nessa simplicidade que eu estou falando. De repente, as pessoas resolveram pensar na inovação e o Cirque du Soleil desponta. Não, isso é fruto de pensamento, estratégia, validação, validação, validação. A inovação se faz a partir da validação, da observação de hipóteses validadas, e encurtando o caminho você pode validar as hipóteses a partir de um método científico muito simples que a gente vai apresentar no nosso próximo encontro de desenvolvimento do cliente. Então, o Cirque du Soleil, ele chega num determinado momento que ele volta lá no slide anterior e percebe, ele utiliza a ferramenta do Oceano Azul e percebe o que ele pode eliminar, o que literalmente pesava no custo e no transporte, os animais. Então, o Cirque du Soleil elimina os animais e continua circo. Ele reduz alguns participantes do circo, mas ainda mantém. Ele mantém o palhaço, mas o palhaço não tem mais aquela centralidade, aquela força que tinha no circo anterior. Ele eleva à excelência a temática do trapézio. O trapezista não é mais aquele que sempre precisa da rede porque vai cair em determinado momento. Quem ia ao circo há 10, 15 anos atrás, 20 anos atrás, sabia que o trapezista ia cair, né? E, então, eles pegam atletas excelentes, e a equipe deles trabalha a exaustão, a perfeição. Então, o que eu posso elevar à excelência? E aí vem a parte que eu deixei para o final, que é a criação. O que eles pegam de emprestado, e quando eles pegam emprestado, eles fazem toda a revolução no conceito circo. Anteriormente, quem iria ao circo? Iria ao circo pessoas que gostavam dessa temática, de ver vários quadros que já eram esperados, do palhaço, do leão, do elefante, do trapezista, e isso não conversava entre si. De repente, eles pegam emprestado o roteiro de um espetáculo. Então, você não vai simplesmente num local onde você vai ver a cena do palhaço, a cena do... Não vai nem mais ver o leão, nem vai ver mais o elefante, porque eles retiraram. E eles pegam, então, a magia, a parte lúdica, um roteiro, e inserem nesse roteiro, além de uma temática, de uma temporada como Alegria, que aconteceu há mais de 10 anos, por exemplo. Então, você tem um espetáculo. Esse espetáculo é pontuado por elementos que me remetem ao circo, mas não é mais aquele circo tradicional. Ao mesmo tempo, quando eu faço isso, eu gero a participação, a entrada de uma nova persona, que era uma persona que gosta dos espetáculos, que já era habituada a ter um ticket médio bem maior, e eu começo a gerar novas fontes de receita.
eu aproveito, por exemplo, quando você vai num parque temático, e foi a Disney que abre isso, e depois em todo mundo você tem isso, quando eu estou num parque temático e saio de uma atração e estou totalmente mergulhada naquele ambiente, se eu estou na Disney, no Piratas do Caribe, quando eu saio da atração por uma escada rolante, eu caio aonde? Eu caio numa loja aonde tem lá espingarda, onde tem lá temas de tudo que eu acabei de ver. Eu estou encantada, eu estou num momento frágil, porque eu quero levar um pedaço daquela experiência que me impactou. E eu vou levar um pedaço da experiência comprando algo. O Cirque du Soleil faz a mesma coisa. Quando você sai do Cirque du Soleil, você sai num ambiente onde é uma loja. E nessa loja eu posso comprar alguma coisa referente àquela temática. E no circo tradicional eu não tinha essa fonte de receita, eu não tinha essa persona que já está nesse ambiente de consumo que quer levar uma lembrança daquele espetáculo. Tá? Então, não é mais circo, é espetáculo. Então, isso faz com que eu me descolo do circo tradicional, aonde a partir daqui o custo de levar animais de um lugar para outro, elefante, leão, eu começo a ter um custo muito alto. Fora isso, eu tenho que perceber que existe uma ameaça conceitual. As pessoas não querem mais ver os animais no formato quase que de tá preso, e além de preso, está sendo forçado a fazer determinadas ações, repetições. Então, isso cai em desuso. Ao mesmo tempo, o Cirque du Soleil vem com a experiência do espetáculo, a experiência que ele eleva ao máximo quando eu tenho uma apresentação de pessoas do picadeiro que são artistas, que são atletas, e que fazem com toda a facilidade, através de um treinamento exaustivo, determinados movimentos no trapézio que encantam as pessoas. E introduziu a música, um outro tipo de música, uma música de espetáculo, então ele fica muito mais parecido com o teatro, com o musical. Ele pega um pouco desses outros dois mercados, aumenta o ticket médio, gera uma inovação e muda o conceito de circo. Então, logo que ele surge, ele tem um pico aí de entrada financeira, depois ele entra numa estabilidade e com uma vantagem competitiva imensa em relação aos seus concorrentes. Porque até esses concorrentes mudarem o conceito, se eles são circos familiares, dificilmente eles vão chegar no patamar do Cirque du Soleil. Então, esse é um exemplo tradicional, mas eu posso também mudar a concepção, pensar diferente, não no negócio como um todo. Quando eu digo que o Cirque du Soleil é um excelente exemplo, é porque ele muda o sentido, ele consegue levar alguns elementos do circo, mas ele muda totalmente o conceito. Então, ele é muito interessante porque ele é um exemplo completo. Mas a gente tem um outro exemplo da Dell, né, que produz seus computadores e que tinha um modelo em que ela não vendia diretamente os seus produtos. E, a partir de um determinado momento, ela muda, então, ela retira quem vai fazer a venda final e ela passa a fazer um link direto com o seu usuário. Ela muda esse formato das empresas que desenvolvem os computadores. E ela consegue engajar e ter uma diferença, gerar um diferencial competitivo em relação ao mercado, né? Através dessa venda direta, através desse atendimento à persona, ela faz uma grande propaganda disso e ela consegue ter alguma vantagem competitiva em relação ao seu mercado. Então, pensar um pouco, na hora que vocês estão entrando no mercado, trabalhar a ferramenta do Oceano Azul para pensar o seguinte: quando eu olho para todos os eixos do meu negócio,
quando eu olho para todos os meus canais, quando eu olho para o meu negócio em si, quais são os mercados que eu poderia inovar, fazer uma sinergia sem perder a relevância de resolver aquela dor, o que eu poderia eliminar, que eu conseguiria continuar atendendo a dor, o que eu poderia elevar à excelência, o que eu poderia criar, e essa criação remete a qual mercado paralelo ao meu que eu poderia trazer e gerar um diferencial, como o Cirque du Soleil também fez, né? Então, na verdade, é um exercício para pensar um pouco diferente. É o famoso pensar fora da caixa. Senão eu digo que o circo seria sempre aquele circo com os animais, com o trapezista eventualmente caindo, sem nenhum roteiro, com aqueles esquetes isolados, sem uma sinergia de um grande espetáculo e sem novas fontes de receita, sem a lojinha que teria o glamour que uma saída de qualquer atração de um parque temático tem. Então, a gente traz um exemplo muito gritante, que é o Cirque du Soleil, um outro exemplo, que é pontual, só no formato de engajamento e vendas que a Dell faz, de atendimento direto ao cliente, de venda direta ao cliente, para provocar vocês, né? Para vocês pensarem num exercício onde vocês consigam gerar alguma sinergia com um possível mercado. Isso não é uma obrigação, não é uma ferramenta que eu devo usar sempre, mas que eu posso recorrer a essa ferramenta para pensar diferente, para ganhar uma vantagem competitiva e para, inicialmente, porque depois de um tempo os competidores vão chegar, questão de tempo, eles vão chegar, só que quando você consegue atingir uma excelência como o Cirque du Soleil consegue, você fica pelo menos remando, pelo menos é o que os autores da estratégia do Oceano Azul dizem, você consegue aí de 5 a 10 anos navegar nesse oceano. Quando você consegue mudar esse DNA do teu negócio, você consegue, lógico, você já tem que estar estruturado, você já tem que conhecer esse mercado, você já tem que ter pessoas que estão habituados a comprar de outro ou de vocês. Aí você consegue, é uma sintonia fina, você consegue criar algo em sinergia com o mercado e com outro mercado, gerar um grande diferencial competitivo e surfar por um tempo. Esse exercício é um exercício atual, desse momento, apenas para vocês conhecerem a ferramenta. Quando vocês consolidarem o negócio de vocês, vocês devem voltar a esse exercício, porque é uma ferramenta muito boa para vocês testarem um diferencial dentro do mercado de vocês. Eu recomendo a Estratégia do Oceano Azul, que é um livro que fala sobre isso e que a gente vai recomendar nesse material que eu vou mandar para vocês. Vai ter lá o livro, vocês já devem conhecer. E se alguém quiser dar uma olhada, é só colocar lá no Google a Estratégia do Oceano Azul, que o livro está lá para vocês conhecerem, né? Até um capítulo de graça para vocês sentirem um pouco desse resumo que a gente fez hoje, tá? Então, agora eu gostaria que vocês voltassem para a sala de vocês e fizessem um brainstorm agora com o grupo que está em cada sala, pensando exatamente isso. Como é que a gente pode pegar o que a gente está trabalhando, essa ideia que a gente está trabalhando, que sinergia que a gente pode criar com que tipo de mercado, que não perca a lógica do nosso negócio, mas possa fazer ele ficar um pouco mais diferente. O que a gente pode eliminar, que a gente está aqui arrastando, como os animais do circo, que o Cirque du Soleil elimina totalmente? O que a gente pode diminuir? E o que a gente pode elevar à excelência, como, por exemplo, o show que os trapezistas do Cirque du Soleil dão? Então, esse exemplo ele é emblemático, porque quase todos nós fomos a um espetáculo do Cirque du Soleil e quase todos nós conhecemos ou alguém falou sobre o circo tradicional.
E essa imagem que a gente coloca aqui na tela mostra muito bem como que esse circo, que era muito baixo, o valor que ele oferecia, ele mal era visto, como ele consegue, através das estratégias de inovação, das ferramentas e principalmente da validação, como ele consegue se diferenciar. E outra coisa, como a gente já colocou, ser startupeiro ou ser empreendedor significa ter muita resiliência. As coisas não acontecem de um dia para o outro. É ter resiliência, conseguir trabalhar com foco e trabalhar percebendo como utilizar ferramentas que vão encurtar esse tempo para que vocês consigam o objetivo final de vocês, que é escalar dentro do mercado de cada uma das startups que estão aqui. Então, eu vou pedir para você, Ivana, levar o pessoal de volta para o exercício. Na volta do exercício, se tiver qualquer dúvida, a gente conversa mais um pouquinho, tá bom? Maravilha. Então, eu vou colocar aqui no chat o link para o Jamboard para vocês usarem como apoio para o debate, para a conversa que vocês vão ter nas salas simultâneas. Deixa eu ver, são 16 salas. Então, lembrando, né, cada um dos boards equivale à sala onde você está. Se você estiver na sala 5, vai para o board 5, tá bom? Qualquer dúvida com relação ao uso dessa ferramenta, vocês me avisem. Eu vou abrir exatamente as mesmas salas que tinham antes. Pode ser que a sua sala tenha menos pessoas, mas vocês, qualquer problema, vocês levantem a mão lá na sala que eu consigo acessar daqui, tá bom? Então, coloquem as toalhas nos ombros e vamos nessa. Vocês caíram em algum momento? Não. Tá indo para a sala ainda. Oi, Ivana, tudo bem? Boa tarde. Eu entrei depois, então não participei da primeira dinâmica. Então, provavelmente é isso. Tá. Vamos então. Tem algumas pessoas saindo já, que eu imagino que estejam... Mesma situação. Ivana, eu também não participei da primeira, Ivana, o Cícero falando. Ok. Deixa eu ver uma sala. Ivana, boa tarde. Então, eu entrei na primeira, só que eu não tô na segunda, talvez porque eu tenha caído durante... Qual era a sua sala, você se lembra? Sala 2. Sala 2. A minha, eu acho que foi a mesma situação. A minha sala era a sala 16, eu acho. 16? Com PC. Tinha um PC nela. 16. Mateus estava sem sala, né? Eu também estou sem sala, cheguei depois. Maravilha, vou te colocar na sala. O pessoal que está aqui ainda sabe qual era a sala? Ou chegou depois? Eu estou procurando. Luciana, isso. Você estava em qual sala? Você se lembra? Eu não estava na outra sala, porque eu estava na estrada, cheguei agora. Ah, tá. Tá bom. Então, eu vou te colocar em uma sala agora. Tá, obrigada. Mesma situação, então. Ivana, tu consegue ver quem está dentro das salas? Consigo. Eu estava junto com a Helena Saad, Ana Cláudia. Achei, sala 12, Marcelo. Ela mesma. Eu só que não me lembrava do número. 1000 desculpas. Tudo bem. Prontinho.
Rudá, Ivana, você já tá aqui, Rudá? Achei que eu já tinha botado você isso mesmo. Ivana, eu não lembro do número da sala. Eu tava junto com o Leonardo e com o André Machado. Ah, já sei. Era sala 1. É o Bruno que tá falando? Isso. Então, sala 1. Cícero. Então, eu estava na sala 6 na semana passada. Eu não sei se você manteve. Não mantém, não. Quem dera. Mas é uma boa memória lembrar a sala lá da semana passada. Eu achei interessante. Eu vou te botar na sala 7. Tá bom, obrigado. Cícero, sala 7. Ivana, eu estava na sala com o André. Ele, eu lembro, os outros eram novos para mim, mas o André é um personagem que marcou minha sala. Vou te colocar na sala 1. Legal. Comigo, eu sou um cara carente. Eu tenho que implicar com você agora só virtualmente. Fazer o quê, PC? Fazer o quê? Já tomou vacina? Tá na idade. Na verdade, minha vacina só em março, aqui no Rio de Janeiro. Tadinho. No final de março. 62 anos. Pensei que você tomava por semana. Ah, não, também não, né, Suzana? Pô, na faixa dos 80, bicho. Nossa Senhora, essa semana foi a faixa dos 90. Cheguei lá, não, olha, o meu plano financeiro vai até 100 anos. Se eu passar disso, já falei para minha mulher para me matar. Suzana, olha o que eu... Oi. Olha que eu entendi isso. O Pedro mostrando o livro dele. A estratégia do... Ó, eu li até a página 41. Você tem até o final da live para me convencer. Eu li até a página... Caraca. 225, se não me engano. Peraí. Aqui. Ok, Pedro? Sim, são dos mesmos autores? O autor, eu acredito que sim, a estratégia do Oceano Azul. Tem uns que não são original. Tá? Ele é muito interessante porque esse livro ele vem com uma pegada de pesquisa. Ele pesquisou vários mercados. Então, essa informação que tem aqui ela é super relevante, não é simplesmente alguém que do nada, não. São dois caras que têm eles estão na empresa mais importante, no estudo mais importante de administração do momento, e eles fazem um estudo pesado. Então, você tem o Chan Kim e o René Malborgne. São dois professores que trabalharam mais ou menos, eles estudaram mais ou menos os movimentos estratégicos nos últimos 100 anos de 30 mercados. Então, vale a pena você, assim, se você estiver com raiva do livro, às vezes acontece comigo, estou vendo uma coisa e fico com raiva. Aí eu tenho uma dica. Eu pulo alguns capítulos e vejo se eu consigo me apaixonar por um lado do livro. Mas esse livro aqui é muito bom. A minha edição é 20ª, então é muito antigo. Eu acho assim, eu estou achando estranho que você disse para mim, eu tenho aqui 250 páginas, realmente, tá? E a passeada que a gente dá por esse livro, quanto mais a gente trabalha ferramentas, mais a gente vê que é uma ferramenta que, quando você compreende, ela é simples
ao mesmo tempo, ela faz você pensar estrategicamente, ela é uma sintonia fina. Talvez ela não seja uma ferramenta tão óbvia como é a SWOT. Quando a gente fala e apresenta uma ferramenta, a gente fala como se tudo fosse lógico. Não necessariamente. Existem alguns nuances de uma ferramenta que, quanto mais eu utilizo, mais eu percebo que posso ganhar com ela. Nós temos mais de 25 ferramentas de gestão, mas as 2 ferramentas de entrada, e isso não é uma coisa que o Startup Rio inventou, ou que outros grupos inventaram, isso é por pesquisa, as 2 ferramentas que mais apoiam quando eu estou partindo da ideação são ferramentas como o SWOT e o Oceano Azul, principalmente para fazer um comparativo ou ter alguma inspiração em relação ao meu mercado competitivo. Então, de primeira, a gente entrega o conceito, vocês vão fazer um exercício, nesse exercício vocês não captam tudo, ela falou que é para criar alguma coisa, levar alguma coisa, diminuir, reduzir. Na verdade, é só a apresentação da ferramenta. E um livro que eu recomendo que todos de vocês leiam, porque ser leitor voraz também é básico, não é só ser resiliente, não. Você tem que ter um repertório maior. E alguma literatura na parte de gestão é muito bem-vinda para te ajudar e corroborar para que você tenha novos insights. Então, é muito bom você ser leitor de algumas ferramentas, colocar no teu DNA a validação e fazer paralelos entre a ferramenta e o teu momento, né? Então, Pedro, eu não quero te convencer, eu gostaria de te convidar a, de repente, pular esse momento chato, porque o livro, às vezes, tem momentos chatos para várias pessoas, todos os livros, e ver se você se encanta com alguma coisa e depois revisita o momento onde você parou. Você não vai perder, não. Você vai ganhar com isso, tá? É alguém que está aí há muito tempo no mercado. Suzana, eu tenho uma questão, porque quando a gente foi para a sala, a gente discutiu uma das startups, né, do Bike Meet, e a gente tentou olhar todos os pontos do Oceano Azul, né, Oceano Vermelho, e a gente sentiu muita dificuldade, muita facilidade de criar, muita dificuldade de eliminar, reduzir. Entendeu? O elevar até você consegue até elevar, criar e elevar. Mas como está muito no início, a gente sentiu muita dificuldade no eliminar e no reduzir. Eu repito mais ou menos a mesma coisa que eu já falei. O gancho que a gente está dando para todos vocês é exatamente conhecer as possibilidades que eu consigo fazer em qualquer startup. Então, no caso, o criar ficou mais claro, o elevar ficou mais claro, mas depois de um tempo em que eu fico totalmente imersa no meu produto, no meu projeto, e começo cada vez mais a conhecer quem é próximo, quem está fazendo a mesma coisa que eu, quanto mais eu tenho uma ferramenta, eu afino o potencial da ferramenta, eu, em algum momento, vou conseguir reduzir ou eliminar algo. Então, às vezes é o contrário, pode ter uma experiência que eu consiga eliminar alguma coisa e tenha dificuldade de fazer algum paralelo para criar. São 4 pontos que eu posso trabalhar, quanto mais intimidade eu tenho com a minha empresa, com a ferramenta e com o ambiente competitivo, mas eu amadureço esse conceito e consigo enxergar. A gente fez um trabalho de pesquisa aonde, com o pessoal lá que eu estou fazendo um determinado curso com o pessoal da UF, e a gente fez todo um trabalho em relação às ferramentas. E o Oceano Azul se mostrou da seguinte forma: quanto mais maturidade existe na startup, mais ela consegue acionar esses 4 pontos. Então, assim, hoje ele foi simplesmente apresentado, alguns já conheciam.
Então, a gente coloca um momento para apresentar conceito, um outro momento para fazer um exercício, e principalmente para falar para vocês que nada disso se esgota aqui agora. É assim, eu quero andar com um pouco mais de velocidade. Talvez, para andar um pouco mais de velocidade na minha startup, eu tenha que trabalhar um pouco mais algumas ferramentas para conseguir um diferencial e, a partir disso, ter um diferencial dentro do mercado. É uma questão de trabalho. É uma questão de trabalho. E quanto mais ferramentas... A gente entrega só 2. Eu estou falando que são mais de 25. Então, eu vou colocar também um livro que fala dessas 25 ferramentas e todas elas, no seu momento adequado, é interessante trabalhar. Nesse momento inicial, é interessante trabalhar essas 2. Tá? Suzana, Sim. Coisa rápida, é o Fernando. Só para pontuar, né? Primeiro, parabenizar aí, né? Porque você apresentou muito legal a ferramenta do Oceano Azul com o exemplo do Cirque du Soleil. Então, né, a sugestão é a gente revisitar o exemplo do Cirque du Soleil e brincar com ele para que a gente possa introjetar. Né? A sensação que me deu é quando a gente usa um app que a gente não está habituado, né, passa correndo. Né? Aí, quando você começa a brincar com aquele app, né, você desliza bastante, que é uma ferramenta legal. O Cirque du Soleil, né, você tem várias etapas que vai mostrando cada parte dela, né? E não é uma coisa tão rápida de pegar. Né? Se a gente souber brincar com isso, né, rapidamente vai ser uma ferramenta poderosa para todos nós. Ela é poderosíssima, é exatamente isso. Quando eu começo, eu sempre brinco, eu quero correr amanhã São Silvestre. Não, eu primeiro tenho que aprender a correr, a saber correr, a conhecer o território. Né? Para me transformar num atleta demora muito tempo, o empreendedor, mesma coisa, startup. Que está iniciando, que está aí no seu 6º mês, no seu 1º ano, ela tem muito chão ainda pela frente. Então, ferramentas que são poderosas, quanto mais a gente tem uma intimidade com ela, mais ela pode ajudar no processo da validação, no processo da diferenciação e na maturidade que, aos poucos, a gente vai adquirindo. E esse exemplo, que é muito conhecido, eu acho que ele facilita a ferramenta fica mais palatável, porque de cara a gente acha que não vai conseguir, mas aos poucos, com a intimidade com o mercado, com o potencial que o mercado tem, com a nossa criatividade, com a entrega do nosso time. O nosso time, a gente, para ser uma startup, tem que ter um time potente, tem que ter um time engajado, tem que ter um time que também fique conhecendo e potencializando, construir, medir, aprender, que conheça as ferramentas, que discuta internamente. A coisa não sai do nada. Eu tenho que ter um time forte, nem que esse time seja de 2 pessoas, mas uma pessoa só não dá conta, pelo menos 2, 3, e tocar essas experiências, mostrar, não, mas o cara é só desenvolvedor, não, o cara é fera em interface. Nada mal esse cara conhecer um pouco também de gestão, de estratégia, não que ele vá ser o cara do negócio, mas essa troca fica mais rica quando a gente consegue criar uma sinergia entre o grupo. Né? Então, acho que é muito por aí, gente. É um trabalho de equipe, é um time que cresce. Vamos lá? Suzana, deixa eu fazer aqui uma provocação a esses empreendedores, e eu queria saber o que você acha. A ferramenta SWOT, a gente trazer para o início da próxima aula, do próximo encontro, para eles preencherem e poderem dividir com todo mundo? Eles vão preencher hoje, eles vão preencher agora, tá? E a gente não vai esgotar. Se alguém quiser fazer alguma colocação, eu acho muito bem-vinda. Eles vão para o exercício agora, né? E eles já vão ter um primeiro exercício. E quando eu abrir no próximo encontro, a gente deixa aí um tempo, se for... eu acho muito relevante, o SWOT parece muito simples. Força e fraqueza interna, oportunidade e ameaça externa. Tem muito a pensar nisso. Tem muito a pesquisar nisso.
tem sempre uma construção aí de enxergar a nossa fraqueza. Eu acho que a coisa mais interessante do SWOT é você enxergar a fraqueza do seu grupo, aonde você é fraco para poder melhorar, o que é ameaça externa. Quando eu dei aquele exemplo do Marcelo lá da COP, aonde ele percebeu que vinha um tsunami em cima dele, que era uma ameaça externa. O projeto dele estava pronto, mas tinha um com muito mais gás que ia entrar no mercado e ia entrar mesmo, como acabou entrando. E ele transformou aquela ameaça que ia destruir a empresa dele numa oportunidade e passou a ser um consultor de uma empresa internacional ganhando muito e podendo, a qualquer momento, criar uma outra startup, porque startup também é meio um vício, quando uma pessoa se vê como esse mundo onde eu posso, através da modelagem, modelar qualquer negócio e voltar para aquela máxima que... Até eu tenho exemplos aqui, tá, PC? Tem um povo que está aí meio escondido, como a Mary, como o Leno, até eles já falaram várias vezes comigo, como também a Bruna da Totti. Tem gente que já trabalhou outros projetos comigo e está aí trabalhando de novo. Por quê? Porque se construir, medir, aprender, eu estou ali em cima da modelagem, querendo encontrar uma oportunidade que eu modele e essa oportunidade feche e se transforme num negócio e, por que não, num futuro unicórnio. Então, eu acho que todas as ferramentas contribuem com o objetivo para que eu consiga, no menor tempo, validar ou não a minha startup. Eu valido ou não o meu projeto, mas eu aprendo como trabalhar essas ferramentas no mundo das startups. E aí eu posso começar novamente, ou essa minha ideia inicial pode se transformar num excelente negócio. A gente tinha, no nosso outro modelo, que tratava desse mesmo conteúdo, uma tela, que eu vou recuperar ela para o próximo encontro, que dizia que o grande risco é a gente se transformar num pavão, o pavão que sabe tudo, né? Isso não existe. A gente tem que sempre trabalhar as ferramentas, que o local aonde eu tenho o início de um pensamento de métricas e aonde eu vou enxergar o que o mercado está dizendo da minha ideia. Se ela for validada, ela é uma excelente ideia. Se ela não for validada, eu começo novamente, porque a grande oportunidade é ser um startupeiro e estar aberto ao mundo que o network me traz. Estar no Startup Rio é uma grande oportunidade para vocês. Às vezes vocês entram com um projeto e, através do network que acontece aí dentro, esse projeto vai se transformando e, quando vocês percebem, vocês têm um negócio na mão. Então, estar aberto, conhecer ferramentas, conhecer conceitos, mas não se fechar numa teimosia e ser aberto ao que o mercado está falando da gente sobre o nosso projeto, né? Aí eu divaguei um pouco, mas faz parte também, eu gosto disso, né? Todos nós gostamos de trocar, né? Então, aqui eu fico isolado, tenho que falar um pouco com vocês, eu gosto muito disso. Vamos lá, vamos conversar sobre matriz de SWOT. Eu vou deixar aí essa ideia do PC, vocês vão fazer um exercício, mas se alguém quiser trazer alguma coisa, não só da matriz de SWOT, como do Oceano Azul, que são as duas ferramentas que nós estamos apresentando hoje, está aberto aí. Oi. Oi. Então, a gente tinha acordado de ficar no workshop até às 4h30, né, que já são agora, nesse momento, inclusive. Uhum. E a gente tem um combinado com o pessoal de sempre respeitar o horário que a gente combina. Tá bom. E aí, então... quando a gente... Não, só porque quando a gente precisa ultrapassar esse tempo, a gente faz um novo acordo aqui com as pessoas presentes, né? Então, se o pessoal topar, a gente ficar mais 10 minutos. 10 a 15 minutos no máximo, tá? Okay. Então, quem tiver o seu horário, a gente respeita, pode ir embora, que a gente vai fazer recapitular muito, de uma forma muito breve no próximo encontro. Mas o que a gente está trabalhando aqui? A gente está trabalhando aqui uma ferramenta muito poderosa, que vários de vocês já conhecem,
que é a matriz de SWOT. A matriz de SWOT é para eu também revisitar de tempos em tempos e perceber qual é a força e a fraqueza do meu time ou do meu negócio e quais são as oportunidades e as ameaças que existem em relação a esse negócio. Então, trabalhando isso, nós temos alguns critérios que a gente deve pensar quando a gente está analisando internamente a nossa empresa. Então, olhar, focar quais são as forças que a gente tem, o que a gente tem em relação à nossa equipe interna e o que existe de ameaça. Eu vou deixar esse exercício, Ivana, como é uma ferramenta muito conhecida, eu vou deixar esse exercício, como o PC também falou, porque ele não fala nada à toa, ele já estava com o relógio na frente dele, então ele não vai me enganar, não consegue. Então, eu vou deixar para vocês um pensamento. Olha para o time, olha para o mercado, mesmo que vocês estejam começando, qual é a força que vocês acreditam que o time de vocês ou que o conhecimento de vocês tem em relação ao mercado, qual é a fraqueza, quer dizer, o que está faltando internamente para vocês, por que isso é uma oportunidade em relação ao externo, ao mercado como um todo, por que esse projeto de vocês existe uma oportunidade e, ao mesmo tempo, qual a ameaça que pode aparecer, né? Se acontece algum fator externo que possa acabar com vocês, qual seria? E esse momento é um momento de oportunidade, por quê? Então, vocês levam isso como um dever de casa, né? Acho legal o dever de casa, um troço muito antigo, o PC lembra disso. E a outra coisa que eu gostaria de falar com vocês é um outro exercício que eu ia propor, para que vocês já entrem também no time, no pique do próximo encontro. Vocês conhecem a persona de vocês? Como que vocês conhecem? E o quanto que vocês conhecem dessa persona? Porque a gente vai trabalhar desenvolvimento de cliente. Quando é que vale a pena eu abrir uma empresa no próximo encontro? Então, você conhece a sua persona? Como você conhece essa persona? O quanto você conhece essa persona? E quais são as métricas que importam? Então, como eu tenho que fechar correndo, Fernanda Mota, não me queira mal. Eu não respondi, você mandou para mim um WhatsApp, eu vi o teu vídeo, mas como a gente vai falar sobre métricas no próximo encontro, aí eu vou abordar rapidamente a questão que você me fez na temática de métricas. Tá bom? Gente, muito obrigado pela paciência de escutar esse bate-papo aí de 2 horas. Tá? Eu sou uma pessoa muito feliz com o que eu faço. Eu adoro trabalhar no Startup Rio, eu adoro o PC, adoro a Ivana. A turma é muito boa. A gente é leve trabalhar com eles e é muito bom estar aqui com vocês. Tá aí meu WhatsApp para a gente trocar ideia se alguém precisar de alguma informação que eu possa ajudar. E quinta-feira, no mesmo bate-hora, mesmo bate-canal, 2 horas a gente está aqui. Tá bom? Tchau, gente. Valeu. Obrigada. Obrigada. Até a próxima quinta-feira. Eu vou pedir para vocês preencherem o formulário de avaliação que está aqui. Acabei de colocar, mas sim, acho que vai ficar soterrado com as mensagens de adeus e obrigado e gratidão. Vou colocar de novo. Dá um tempinho para vocês preencherem. Para a gente é muito importante essa avaliação. Como eu falei no encontro que a gente teve o Coordenados, né? A gente olha para... Tchau, gente. Tchau, Suzana. Valeu. A gente olha bastante, né? Todo encontro, a gente faz avaliação, é um exercício que a gente faz de observar e de entender os pontos de melhora e a gente vai sempre melhorando a cada encontro. Então, por favor, preencham esse formulário. Eu coloquei aqui em cima o exercício que a Suzana propôs. Eu vou reforçar isso lá no Coordenadas. Tá bom? Então, beleza. Fiquem no aguardo aí, porque como eu vi que tem várias pessoas interessadas em aprofundar na questão das personas, provavelmente a gente faça um encontro extra só para falar sobre esse assunto. E aí, um encontro extra, não obrigatório, vai quem quer, quem realmente está interessado no assunto, tá? Para a gente trabalhar. Mas isso tudo a gente vai informar, daqui a pouco eu volto para vocês com essa informação, tá bom? Um beijo grande para todos. Agora sim, obrigada. Até o próximo encontro.
PC, alguma palavra? Eu só tenho a agradecer, eu acho que é muito conteúdo, tá? É muito conteúdo, mas vocês praticando com o negócio de vocês vão ter facilidade de dominar esse conteúdo, tanto de Oceano Azul quanto na análise SWOT. É só conhecer a concorrência profundamente. Tá? Eu que agradeço vocês todos aqui. Tá? E vamos que vamos fazer grandes negócios aí. Obrigado.